não tem um nome registrado na Bíblia. Né? Nós estamos pregando, olha o tempo que nós estamos falando dela, e a gente nem sabe nem o nome dela. Mas o mais importante não é o nome dela. O mais importante é que ela abriu a boca para edificar aquele homem. Sabe o que eu entendo? Deus não está preocupado com gente que tem nome. Deus está preocupado com gente que tem mensagem. Isso. Tem gente que tem nome, mas não tem mensagem. Né? É conhecido porque alguém forçou a barra, né? Colocaram no cartaz, foi indicação de ciclano. Quando abre a boca, é mentira, é heresia, é o que não edifica, causa até depressão na vida dos outros. Você pode sentir o pequenininho, a pequenininha, né? O anonimato, ninguém me conhece, mas que você abra a boca e edifique a vida de alguém. Ela abriu a boca e a história de um homem leproso começou a ser mudada, né? E não foi só a lepra, né? Que ele vai ser curado. Ele teve um encontro com Deus, que é o mais importante, né? Ele teve um encontro com Deus para ser transformado, para ser mudado. Então você não precisa ter nome, você precisa ter mensagem, né? Ruim não é ficar anonimato. Tem gente que está muito preocupada em aparecer. Tem gente preocupada com vitrine, com visibilidade, com serviço. Não fique preocupado, amado, se muitos te conhecem ou poucos te conhecem. Fique preocupado em o céu. É o céu que tem que te conhecer. Mas eu só prego para uma pessoa todo dia. Glória a Deus. Deus está sendo exaltado na sua vida. Você está sendo instrumento de Deus. Né? Essa pessoa está sendo edificada por Deus. E ainda que no final da vida ela não queira, você fez a sua parte, Deus tem recompensa para ti. É assim que você tem que pensar, né? Infelizmente, mas no meio do povo de Deus, ou do povo que se diz ser de Deus, tem muito espírito de competitividade, né? Porque a minha igreja tem que ser melhor, porque tem que ser a maior. Quem é que prega mais? Quem é que louva mais? Quem é que toca mais? Meu querido, se você está fazendo para Deus, glória a Deus. Você já está cumprindo, porque a glória é de Deus, não é do homem. Você pode ser o bambambam na pregação no louvor. Um dia você vai passar e vai levantar outro. Mas a glória é de Deus. É Ele que tem que continuar a ser glorificado, louvado, né? Quantos pregadores tiveram no passado? Passou, né? Hoje estamos aqui, um dia passaremos, né? E Deus, se for à vontade, vai levantar mais e mais, e quando Ele quiser. Mas o nome dEle, aquele que está no trono, vai permanecer sendo exaltado. Glória a Deus. O texto vai nos dizer, amados, que essa moça, ela fala a respeito de um profeta. Se o meu Senhor fosse até Samaria, lá tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus que pode curar dessa lepra. Agora eu quero que você tire o foco dela e foque nesse profeta. Amados, esse profeta era Eliseu. Eliseu nem estava lá. Possivelmente Eliseu nem sabia da história. Estou falando possivelmente porque eu não duvido dele saber. Porque a Bíblia fala que esse cara era fora do normal, né? As revelações que Deus estava para ele, eu não duvido de algo acontecer do outro lado da terra, Deus está revelando para ele. Porque Deus tinha uma intimidade com ele que era diferenciada. Mas vamos supor no sentido básico. Eliseu nem sequer sabia do que estava acontecendo na outra nação, no outro país. Mas o nome dele estava sendo cogitado. Eu entendo, meus queridos, que tem lugar que a pessoa nem vai, mas Deus faz questão de levar o nome dela. Olha, Deus faz isso. Quando Ele tem um propósito, não estou falando da pessoa que quer se elevar, se exaltar. Eu estou falando da pessoa que Deus quer levar. Deus quer exaltar, né? Uma vez, uns homens aí tentaram expulsar um demônio e disseram: em nome do Deus de Paulo, saia. O demônio olhou e disse assim: eu conheço Deus e eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E o endemoniado, né? Os endemoniados ali deram uma surra desses falsos cristãos que não estavam preparados para expulsar demônio, né? E eles saíram nus, perderam a roupa, o demônio arrancou a roupa deles, né? Paulo nem estava lá, né? Mas entrou na conversa, né? Alguém achando que podia falar o nome do homem de Deus falou, o demônio falou: eu também conheço esse homem de Deus, mas eu não conheço vocês. Percebam, meus queridos, que às vezes a pessoa nem está lá e já é citada. Assim foi Jó. Jó estava na terra, levando sua vida tranquilamente, quando lá no céu, Deus e Satanás estavam conversando sobre ele. Tu viste meu servo, homem íntegro, justo, temente a Deus, Deus do mal, e Jó nem sabia. Você já imaginou você aqui embaixo?
e lá em cima uma conversa no mundo espiritual sobre você? A Bíblia fala, amados, a respeito de Salomão. Tinha uma mulher que não acreditava em Salomão, a rainha de Sabá, né? Era tanto elogio, nem sei se ela começou a ter inveja dele, né? Porque era elogio demais. Olha, esse homem ele tem uma sabedoria fora do comum, e era mesmo, porque foi Deus que deu para ele. E Deus é fora do comum, né? Então essa mulher, ela decide fazer uma viagem de nada mais nada menos que 2.000 quilômetros para ouvir esse cara pregar. E quando ela chega lá, aí vai falar que ela faz todas as perguntas que ela tem vontade. E diz a Bíblia, nenhuma pergunta foi tão difícil que ele não pudesse responder. E ela diz assim para ele, olha, o que eu ouvi ao teu respeito é muito abaixo do que você é. Você é muito além do que eu imaginava. Perceba que o nome de Salomão corria nas vozes das pessoas. As pessoas tinham que marcar audiência. Não era fácil se encontrar com Salomão, né? Quer falar com ele? Tem que marcar. Porque tem muita gente querendo ver esse homem. Tem muita gente querendo se aconselhar. Então, amados, quando Deus quer, pessoas passam a ter conhecimento de você. Há quem entenda que Daniel ele já era um idoso quando Belsazar o convoca para a sua presença, né? Daniel ele apresenta consultorias, né? Será que nós podemos dizer assim, né? Porque ele trabalhava na área política e ao mesmo tempo ele era um profeta de Deus. Ele apresentou consultoria para 3 reis na Babilônia. E esse terceiro, segundo estudiosos, diziam que Daniel já estava idoso. É possível que Daniel pensasse, não vou nem trabalhar mais para Jesus, estou velho já, não dá mais para fazer nada. E Deus olhando, não, tu vai. Enquanto eu quiser, tu vai. Ainda trouxe revelação e fez grandes coisas na vida de Daniel. Aí ele fala que Samuel, ainda menino, de Dan até Berseba, em todo Israel, ele já estava confirmado como profeta do Senhor. Porque tudo que ele falava, Deus cumpria. Então, quando Deus quer, pessoas passam a ter conhecimento sobre você. Pessoas passam a saber sobre você. Eliseu não estava aqui nessa história que nós estamos falando. Ele estava longe, ele estava em outro país, mas já estava sendo comentado. Já estava sendo tido como homem de Deus. Diz a palavra de Deus que o comandante Naamã, ele vai até o rei da Síria, né? O comandante Naamã, o comandante do exército da Síria, ele vai até o rei da Síria e ele pede uma carta, uma autorização, né? Para ir até o rei de Israel, para ser abençoado. E ele leva 350 quilos de prata, 102 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. E diz a palavra de Deus que quando ele chega diante do rei de Israel, e ele chega com essa carta dizendo, olha, eu vim aqui para ser curado, e está aqui esse recurso financeiro todo, o rei de Israel fica indignado, rasga a roupa, e diz assim, acaso ele pensa que eu sou Deus para curá-lo? Quem ele pensa que eu sou? Olha como ele está arrumando motivo para discutir comigo, para se desentender comigo. Eu admiro aqui a humildade do rei de Israel, né? Porque por mais que o rei de Israel fosse o rei de Israel, né? Com riqueza, com exército, mas ele reconhecia, eu sou rei, eu não sou Deus para trazer cura para ninguém, né? Eu acho admirável quando a pessoa é capaz de reconhecer os seus limites, né? Por mais rico que ele fosse, mais poderoso na terra que ele fosse, ele, isso aqui não é para mim, eu não sou Deus, né? Milagre não é comigo, é com ele. Então ele rasga a roupa, né? Nesse sentido. Diz a palavra de Deus que nesse momento o profeta Eliseu ficou sabendo, né, que o rei de Israel recebeu o comandante Naamã e não gostou, né, dessa proposta de trazer recurso para que o rei de Israel curasse. E o profeta Eliseu diz assim, não rasgue a sua roupa, mande que ele vá até mim e ele saberá que há profeta em Israel. Nesse momento o profeta Eliseu ele traz a responsabilidade para si. Isso me chama a atenção, porque é muito fácil, amados, nós apontarmos os outros. Tem muita gente criticando os outros. Para criticar tem muitos, né? Porque fulano sabe louvar. Porque ciclano sabe pregar. Porque ciclano é assim. Agora, e para botar a mão na massa? Será que você bota? E para fazer melhor? Será que faz? Né? É como você criticar uma igreja que está ali se articulando com dificuldade. Pelo menos tem alguém tentando. E quem não tenta? E quem não faz? E quem não se esforça? Né? Então ele traz a responsabilidade para si. Isso me admira em Eliseu,
né? Manda que ele venha até mim. Quem vai resolver sou eu. Eu tenho condição de resolver isso. Eu tenho condição de resolver esse problema. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ou quem sabe Deus falou com ele, né? Traga para mim e ele vai saber que há Deus em Israel. Se ele fosse com outra mentalidade, ele poderia dizer, olha que rei fraco, esse rei não ora, não jejua, não tem intimidade com Deus, né? O que Deus está nos dizendo é o seguinte, já que você se acha mais crente, mais santo, mais íntimo, então por que você não faz? Às vezes é mais fácil criticar o outro do que botar a mão na massa, né? Eu tive que colocar um freio, quem me conhece, né, tem irmãozinho que me conhece há anos, eu tive que colocar um freio nas minhas saídas de evangelismo na madrugada, né? Porque recentemente eu casei, tenho 2 bebês e tudo mais. Mas na época que eu evangelizava, um dos motivos que me motivava a evangelizar sozinho, eu tinha um grupo pessoal de jovens do meu ministério lá em Brasília que me ajudava. Muitas pessoas criticavam. Ah, não vá não porque é perigoso. Ah, mas você tem que comprar isso. Ah, mas como é que vai ser? Agora, para ajudar lá, não tinha ninguém. É verdade. Eles só falavam. E quem é que me ajudava? Eram os jovenzinhos da igreja. Tinha gente que dizia, não, mas tem que ter curso disso e tal. Eu digo, não, a gente vai cuidar. Ide a todo mundo, vamos fazer, vamos nos esforçar. A gente não estava sendo na doida, né? Tentando a Deus, né? Mas tinha um grupo que ficava até mais seguro, né? A gente se organizava, chegava cedo, comprava o que tinha que comprar, a gente mesmo cozinhava. A gente fazia o que a gente podia, mas tinha outros que só apontavam. A igreja do Senhor tem que trazer mais a responsabilidade para si do que ficar apontando. Você não vai ser melhor por apontar. Olha o que o profeta fez. Trouxe para si. Traga para mim. Está com lepra? Está com problema? Traz para mim. É o que ele fez. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Naamã chega na frente da casa de Eliseu, só que Eliseu não sai. Eliseu não sai pessoalmente. Eliseu manda mensageiros pessoais dele com a mensagem. Né? Olha, Naamã está aí na frente, vá lá e diga para ele que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, o seu corpo será purificado, a sua pele será restaurada. Primeira coisa que eu observo aqui, meus queridos, é que a casa ele viu, o profeta não. Porque não é o homem que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. Glória a Deus. Veja que se ele tivesse uma certa soberba, né? Eu vou logo aparecer, eu vou logo, né, criar o meu fã-clube, né? Eu vou logo ser visto, né? Eu quero ser reconhecido. Não. Ele não sai. Ele só manda o recado de Deus. Quem tem que aparecer não é o profeta, é Deus. Não é o mensageiro, é Deus. Que nós possamos, meus queridos, diminuir e Deus aparecer. Né? Diz a palavra de Deus que ali ele não sai. E Naamã ficou furioso. Naamã ficou irado. Naamã diz assim, eu pensava que ele fosse me receber, que ele fosse estender a mão sobre o lugar afetado, que ele fosse levantar a mão e invocar o nome do Senhor, seu Deus, e eu seria curado. Como assim, né? Ele vai me receber. Mesmo o comandante Naamã estando irado, Eliseu não saiu para recebê-lo pessoalmente. Eliseu ainda assim mandou seus mensageiros. Por quê? Porque profeta de Deus, não tem obrigação de agradar ao homem. Profeta de Deus tem obrigação de agradar a Deus. Tem muitas pessoas que estão se corrompendo para agradar a multidão. Ah, se eu pregar isso, não me chamam mais para pregar. Ah, se eu falar isso, o povo vai fechar a cara. Quem tem chamado de Deus está preocupado com o que Deus pensa. Entenda que se é Deus que te chamou, não se acovarde. A Bíblia diz que os covardes que voltem. Né? É a Ele no qual nós vamos prestar contas. Ah, mas o comandante ficou irritado. Problema dele. Contanto que o Senhor dos Exércitos esteja irritado com você, glória a Deus. Quem sabe não foi o próprio Deus que mandou Eliseu ficar quietinho? Olha, você não vai não. Né? Manda a mensagem de vitória, mas você vai ficar aí. Ele obedeceu. É uma mensagem para nós. Tem gente muito preocupada em agradar a multidão, agradar poderosos, né? Isso não está certo, amados. Isso não vem de Deus. Naamã ficou irritado. Há quem entenda que Naamã ficou irritado, amados, porque Naamã ele era um comandante. Ele era uma pessoa da elite, da nata.
Se coloque no lugar de Naamã. Você é um comandante do exército do país. Você acabou de estar com o rei da Síria. Depois você esteve com o rei de Israel. Olha como você é importante, só com gente importante. Aí de repente chega na casa do profeta e esse profetinha não quer me receber. Quem ele pensa que é? É possível que ele tenha pensado isso. Quem ele pensa que é para não me receber? É uma honra me receber, né? Eu sou uma autoridade. Eu sou uma pessoa importante. Só que aqui ele já está tendo os primeiros contatos com Deus. Ele está entendendo, amados, que diante de Deus a honra e a glória é para Ele. Isso. E quando Ele quer abater alguém, Ele abate. Quando Ele quer humilhar alguém, Ele humilha. Né? Muito se prega sobre exaltação, né? Ah, Deus exalta, Deus honra. Mas Ele também abate. Isso. Tem gente que Ele honra, mas tem gente que Ele abate. Tem gente que Ele exalta, mas tem gente que Ele pesa a mão. Tem gente que está passando por provação, mas tem gente que está passando por castigo mesmo. É Deus pesando a mão, porque vê que a pessoa precisa ser tratada, precisa ser corrigida. Então ele tem esse choque de realidade. Como assim esse cara, que eu não sei nem quem é, não está me recebendo? Então ele se sentiu sendo tratado como uma pessoa comum. E eu quero trazer essa aplicação para a igreja do Senhor hoje. Você aceita ser tratado como uma pessoa comum? Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, né? Mas tem gente que não. Tem gente, amados, que é muito apegada ao status, às vaidades, né? Ah, se eu não for reconhecido como pastor, ai, se alguém me chamar de irmão, né? Ah, se alguém esquecer que eu sou formado na faculdade tal, na pós tal. Oh, Deus gosta de simplicidade, amados. Davi era rei de Israel, mas quando a Arca da Aliança voltou, aí vai falar que ele desceu do trono e foi dançar no meio do povo. O rei foi dançar no meio do povo. Sabe qual era a mensagem? Na presença de Deus eu sou só mais um adorador, deixa eu adorar. A presença de Deus voltou. Já olhou para Ruth? Ruth um dia era casada. E nós sabemos que no Antigo Testamento, né, o marido não era só o amor da vida de uma mulher, mas também era o provedor total. Ela tinha uma posição de senhora. Talvez não precisasse nem trabalhar, né? Porque nem as mulheres trabalhavam naquela época, isso é algo mais moderno dos dias atuais. Mas um dia o marido faleceu. E o que ela foi fazer? Foi pegar espigas que caíam no mato, né? Era algo, tinha até a lei da respiga no Antigo Testamento, que o que caísse das plantas no chão, os fazendeiros não podiam pegar. Era de propriedade dos mendigos e das viúvas, né? E ela se sujeitou a isso. Se ela fosse arrogante, ia dizer, eu fazer isso, vou nada. Um dia eu fui senhora, eu cheguei para minha casa, isso aí é humilhação. Mas aquela mulher que se humilhou, de repente o dono da fazenda olhou para ela, gostou dela e casou com ela e a história mudou. Oh, glória! Aí alguém diz assim, nossa, eu queria ter a sorte de Ruth, né? Conhecer um homem de Deus rico, mas será que tem a humildade de Ruth? A gente fica se perguntando, né? Muitos querem a vitória, mas não estão preparados para o processo. Deus tem prazer de honrar a gente humilde. Tem prazer de honrar na simplicidade. Por que Jesus foi exaltado na mais alta posição? Porque ele humilhou-se a si mesmo, está na Bíblia. Ele se humilhou. Morte de cruz. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Aí Jesus veio para servir e tem gente que não quer servir. Quer ser servido. Eu estou falando de humildade. Eu estou falando de quebra de orgulho. Deus ele tem que tratar o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo ele conheceu o Evangelho de Cristo, ele disse, o meu conhecimento comparado ao Evangelho do Senhor é como esterco. E eu estou falando de um cara que falava grego, aramaico, hebraico, pregou na Ásia toda. Mas quando ele conheceu Jesus, ele diz, o meu conhecimento não é nada. Não é nada, olha a humildade. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Diz a palavra do Senhor, que ali Eliseu ele não sai. Numa primeira ótica, amados, ele podia pensar, que grosseria. Como é que eu estou aqui, você não vem falar comigo, você está se distanciando de mim, né? Me dando com frieza, né? No outro sentido é também uma grosseria, porque quem é que recebe alguém em casa, né? Na porta de casa, e não convida para entrar, né? Muitas vezes quando você está na porta de alguém, entra, né? Quer uma água, um cafezinho, né? Não convidou para entrar, nem veio falar comigo. Então o cara saiu daqui furioso. Ele saiu furioso, amados, porque ele era o comandante. Ele era alguém que era acostumado a ordens, mas agora estava recebendo uma ordem.
Isso aqui é uma lição para nós. Às vezes, amados, nós estamos numa posição de muito poder, né? Na casa quem manda é você, né? É o marido que é o cabeça, ou é a mãe que manda nos filhos. No trabalho você pode ser um patrão, né? Na igreja pode ser nós, né? Pastor, líder, mas entenda que diante de Deus, quem manda é Ele. Glória. Nós não podemos esquecer, amados, que tem um que manda em todos nós. Não importa a sua posição em qualquer área da sua vida, né? Ele manda na gente. Ele começa mandando na sua existência. Você só viu porque ele disse que você vivesse. Ele te gerou no ventre da sua mãe. Ele já sabia o teu nome. Você está vivo hoje porque ele está permitindo. Vai viver amanhã, creio assim, é ele permitindo. Vai viver enquanto ele permitir. Tudo é ordem dele. Então ele está aqui recebendo ordem de alguém maior. E esse é o foco dessa mensagem, né? Porque o foco é sempre Deus. Deus é o maior. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós morremos, mas Ele é eterno. A gente tem data de nascimento. Todo mundo aqui nasceu em algum momento. Está lá escrito no registro, né? Dia tal, hora tal. E Deus? Cuja Bíblia diz que Ele sempre existiu. Chega a dar um nó na cabeça, né? Sempre existiu. O texto vai nos dizer, meus queridos, que os mensageiros de Eliseu foram até a porta e transmitiram a mensagem para Naamã. Só que mesmo Naamã vendo os mensageiros de Eliseu, ele não valorizou esses mensageiros. Gente, eram os mensageiros de Eliseu. Creio eu, homem de Deus, estão a serviço de um profeta, serviço de um homem de Deus. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Tem gente que não está valorizando os profetas. Gente que não está valorizando os mensageiros de Deus. Porque esses rapazes que foram, eles não foram porque quiseram. Eles não foram para mentir. Eles foram para entregar um recado que veio do próprio Todo-Poderoso. E ele não valorizou. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico foi para o inferno. E ele tem uma conversa com Abraão que está lá em cima, né? Está lá em cima Abraão e Lázaro. E está lá embaixo o rico. E o rico fala, olha, Abraão, pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento, né? Eu estou sofrendo muito nesse lugar. Sabe o que Abraão disse? Não. Lá na terra, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Então Deus tem levantado profetas. A pergunta é, será que o povo tem ouvido? Será que o povo tem recebido? Será que estamos como Naamã, com o coração endurecido, não aceitando os mensageiros de Deus, não aceitando aqueles que são enviados por Deus? E ele diz assim, né? Eu pensava que ele fosse sair pessoalmente, que Eliseu fosse sair pessoalmente, que ele iria invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que eu colocaria a mão sobre o lugar afetado. Ele planejou tudo. Naamã falou como as coisas tinham que acontecer. Sabe o que é isso? Tem gente querendo dizer como Deus tem que trabalhar. Ah, Deus tem que ser assim, ó. Você faz assim, você faz assado. E não é bem por aí. Uma vez eu encontrei com uma moça, isso tem alguns anos, e ela disse assim para mim, pastor, eu queria que você orasse. Porque eu terminei com meu namorado, eu queria que ele voltasse, eu queria que ele voltasse em 2 meses, e que ele ficasse assim, ficasse assado. Eu falei assim, olha, eu sou pastor, eu não sou macumbeiro para fazer amarração. Talvez esse cara tenha saído da sua vida porque foi um livramento de Deus. Né? Talvez foi até o próprio Deus que está te livrando antes de você entrar no laço. Né? Então assim, a gente tem que orar pedindo assim, Senhor, faça a tua vontade, né? Meu desejo é esse e tal, mas se for a tua vontade, se cumpra a tua vontade, né? Mas a gente não pode querer milimetrar os passos de Deus, porque Deus sabe trabalhar. A gente aqui não sabe. A gente aqui pensa que sabe de alguma coisa. Então, nós não podemos questionar a Deus. Deus tem o seu caminho. Deus fez 3 jovens andarem no fogo. Deus fez o povo de Moisés, o povo de Israel, atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos no seco. Deus fez Pedro pisar sobre as águas. Jesus disse que vocês pisarão em serpentes e escorpiões. O que eu entendo? Você vai pisar onde Ele quer que você pise. É para pisar em escorpião? Pisa. É para pisar no fogo, é para pisar na água, é para pisar no seco. Pise aonde Ele mandar você pisar. Mas pise, porque Ele está trabalhando ao teu favor.
Me chama a atenção, meus queridos, que quando os mensageiros de Eliseu foram até Naamã, a mensagem foi uma mensagem de vitória. Olha, você está com uma lepra? Mergulha no Jordão 7 vezes, vai ser purificado, vai dar certo. Mesmo assim ele reclamou. Ah, porque eu pensei que ia ser assim, que ia ser assado. Tem gente que mesmo recebendo uma mensagem de vitória continua murmurando. Tem gente que mesmo sabendo que é mais do que vencedor em Cristo Jesus continua reclamando. Deus está falando que é contigo, que vai te abençoar, confia, tenha fé, é mensagem edificante, mensagem para te colocar para cima, mensagem para te sustentar, e a pessoa é pessimista, está insatisfeita, está reclamando, está murmurando, porque disso, porque aquilo, não consegue esperar, não consegue aguardar, e fica questionando. Não seja Naamã, está recebendo mensagem de vitória, mas continua na reclamação. E aí ele questiona. Rio Jordão, mergulhar no Rio Jordão, não são os rios, olha o que ele diz, não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores águas em todo Israel. Ele questiona o rio. Segundo os estudiosos, o Rio Jordão não é tão limpo, né? Então ele questiona aí, tem que mergulhar num rio sujo, ou relativamente sujo. Tem rios melhores, tem águas melhores. Agora pare e pense comigo uma coisa. Ele está reclamando da sujeira do rio. E a dele. Exatamente. Naamã era leproso. Naamã tinha uma doença nele mesmo que o estava corroendo, que o estava deteriorando. Ele reclamando da sujeira do rio e ignorando a sujeira dele. Às vezes a pessoa reclama de um lugar, problematiza um lugar, mas o problema maior não é o lugar, é a própria pessoa. É a pessoa que causa o problema. Né? É a pessoa que causa problema na igreja, é a pessoa que causa problema naquela família, é aquela pessoa que causa problema naquele lugar. A pessoa chega, parece que dá um peso, o céu fica de bronze. O problema está em fulano, ciclano. Será mesmo você que tem um histórico de problemas? Olha para ele não olhou para o seu próprio problema. O lugar não é pesado, é você que é o peso. É pesado o que eu estou dizendo, mas é verdade. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, sabe o que ele disse? A terra está cheia de violência e maldade por causa do homem. Quando Caim matou Abel, agora a terra é maldita por tua causa. Olha, Adão e Eva, vocês trouxeram a morte, agora o homem vai ter que trabalhar, né? Ralar, dores do parto. Foram vocês. Não foi o lugar, não foi o local. E ele traz esses dois rios. O rio Abana, dizem os estudiosos, ele é um rio que desce lá das montanhas do Líbano e são águas límpidas que até irrigam pomares e jardins. E o rio Farfar, ele vem do Monte Hermon, né? Citei duas regiões bem conhecidas na Bíblia, mas não era o que Deus queria. Às vezes é o que você quer, é algo agradável aos teus olhos, mas não está nos planos de Deus. O plano de Deus, nesse momento, era o Rio Jordão. Muitas vezes, meus queridos, não é onde você quer, é onde Deus quer. Aqui Naamã está questionando a qualidade da água, né? Jordão não tem qualidade, o Abana e o Farfar tem. Amados, a gente tem que parar de questionar a qualidade, porque Deus é a nossa qualidade. Mas no culto só tem 2, 3 pessoas. Jesus disse, onde houver 2 ou 3, eu estou reunido. Eu estou presente. Mas eu vou reclamar porque não tem o que eu quero comer. Profeta na Bíblia comia gafanhoto e Neon Silvestre. E aí, quer trocar com ele? Do que reclamamos? Porque eu não tenho roupa. O guarda-roupa está lotado. Eu não tenho roupa. Profeta na Bíblia vestia pele de camelo, de bode. E Deus era com eles. E Deus estava suprindo. Elias acordou, o anjo acordou Elias e falou assim: Elias, come e bebe porque é longa viagem, só tinha pão e água. Hoje o povo reclama, não tem ketchup não. É mesmo. É uma geração Nutella essa, né? Que é logo um banquete. Exatamente. Talvez seja por isso que a gente não vê tantos milagres hoje como antigamente. Porque o povo está muito afastado de Deus, o povo está muito nas vaidades, nas besteiras. Né? Antigamente havia uma conexão maior, havia uma proximidade maior. Hoje o povo está muito disperso. Porque Deus é o mesmo. Deus que fez milagre no passado é capaz de fazer hoje. Né? Nós acreditamos nisso. Né?
Ah, mas eu não gosto da minha casa, tem que fazer uma reforma. O povo de Deus morou 40 anos no deserto. Quer trocar? Agradeça pela casa, agradeça pela comida, agradeça pela roupa, agradeça pelo lugar que Deus está te colocando. Deus é maravilhoso, amados. Agora na África, né? Exatamente. Naamã estava leproso. Não quero falar como pastor, já comentei isso, né? Mas falo pela misericórdia de Deus como biomédico. A lepra, que a gente chama tecnicamente hanseníase, é uma doença, né? Que deixa a gente insensível, os nervos, né? Desde que até você espeta, não sente nada. E isso tem a ver também com a questão espiritual. Porque Naamã era um cara insensível. Ele era orgulhoso. Ele precisava criar sensibilidade a Deus. Deus quer que você seja sensível a Deus. Não seja apenas um religioso. Vou para a igreja por obrigação. Cheguei lá, sentei na cadeira, depois vou embora. Ei, adore a Deus em espírito e em verdade. Isso. Tome posse da palavra. Tem gente que fica dizendo assim, ah, essa palavra era para fulano que não veio. Não, é para você. Você veio, então é para você. Não é para a cadeira nem para as paredes, porque são seres inanimados, né? É para nós. É um bolo, você pega a sua fatia. Aqui entenda, meus queridos, que Naamã estava receoso com o seu orgulho, porque para mergulhar no Jordão, ele teria que despir a sua roupa. Nós sabemos que qualquer medicamento para fazer efeito não pode ser por cima da roupa, né? Tem que ser por cima da pele, da área afetada, ou tem que ser ingerido. Então, aqui entenda que para ele tomar esse banho, um banho de verdade, né? Banho de verdade não se toma com roupa, tem que tirar a roupa, e ele teria receio de tirar a roupa, e os seus homens, os seus soldados, vissem que ele tinha essa fraqueza. E ele estava nesse orgulho, né? Eu não posso demonstrar a fraqueza. Pela misericórdia de Deus, meu pai ele é coronel do exército, e ele me disse que uma das premissas, né, de um comandante é nunca demonstrar fraqueza para os seus subordinados. Então eles aprendem isso. Eu, que estou numa posição de autoridade, não posso demonstrar fraqueza para quem está abaixo de mim. Só que ali era Deus querendo fazer isso. Era necessário fazer isso. Ou ele poderia morrer de lepra. Não vou tomar banho, a lepra vai me consumir e eu vou morrer. Tem gente, amados, que prefere a morte do que quebrar o orgulho. Aqui fala, sabe de quê? De gente muito preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, né? Tem gente que fica, né, tentando vivenciar uma vida que ela não tem condição, né? Ou sempre preocupado com o que vão dizer. Amados, sempre vão falar mal de mim, de você. Falaram até de Jesus que era perfeito. Viva a sua vida para a glória de Deus. Viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. O texto vai nos dizer, amados, que ali Naamã precisava se tratar desse orgulho. O orgulho é algo terrível. O orgulho te separa de Deus. O orgulho te separa de pessoas. O orgulho te separa de lugares. Às vezes a igreja é uma bênção, né? Mas eu não vou lá porque fulano olhou feio para mim. Pô, perdeu a bênção. Já conseguiu, né, distanciar uma ovelha, desgarrar uma ovelha do rebanho. Então tem hora que a gente tem que quebrar o orgulho. Porque se você manter o orgulho, sua vida vai travar. Vai travar no seu casamento, vai travar no seu trabalho, vai travar na sua família, vai travar em todos os lugares, né? Jesus disse, eles como eu que sou manso e humilde. Diz a palavra de Deus que ali Naamã precisava mergulhar. E esse mergulho, amados, não era apenas para purificá-lo da lepra. A lepra era a doença por fora, mas o principal era purificar da arrogância, do orgulho que era a doença por dentro. Então Deus usa uma doença por fora para tratar do problema que ele tem por dentro. Às vezes Deus pesa a mão na vida de alguém. Por que Deus está fazendo isso? Para te tratar. Porque Ele quer te quebrar, quer fazer um vaso novo, quer tirar algo de você que não é de Deus, algo que não é para estar aí. Já viu aquela pessoa que reclama de comida, de repente fica um tempo passando fome? Quando ela volta, ela valoriza mais a comida. Né? Foi um processo de Deus, ó. Deixei você sem para você valorizar o que eu coloco para você. Para você valorizar aquilo que eu envio para você. Talvez Naamã fosse acostumado a tomar água filtrada, mas naquele dia tinha que mergulhar no Jordão. Tem coisa que é de Deus, amados. É propósito de Deus. E o texto fala que tinha que ser 7 vezes. Mergulhe 7 vezes. Por que 7 vezes? Podia ser só uma?
ou 2, ou 3? Por que 7? Porque ele tinha que ir quantas vezes Deus mandasse. Assim é a vida cristã. Deus não quer que você venha só um culto, faça só uma oração. Tem gente que só vem na igreja em tempo de festividade. Tem gente que só vai para a igreja quando tem acampamento de retiro de carnaval. Tem que vir para o culto sempre. Tem que estar orando sempre. Tem que estar lendo Bíblia sempre. Tem que ouvir mensagem bíblica sempre. 7 vezes representa um simbolismo, né? Quantas vezes Deus mandar. E hoje, pastor, é até o final da sua vida. Tem que buscar Deus até o final da sua vida. Naquele momento, um dos seus servos disse: ó, meu pai, se o profeta não tivesse pedido algo mais difícil, você não faria? Então somente ele te pediu que você mergulhasse nesse rio. Aí ele ouve esse servo e ele recua. Louvado seja Deus, porque Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para nos alertar. Ei, vamos pensar diferente? Vamos recuar um pouco? Né? Vamos acalmar o coração? Vamos tirar o ressentimento? Vamos pensar de outra maneira? Às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado para nos alertar de que estamos pensando errado, de que estamos com raiva, com ira, com carnalidade, e Deus tem outro caminho para nós. Deus ele não tirou o cargo de Naamã, viu? Deus não tirou o cargo de Naamã. Naamã continuou sendo comandante. Deus só tirou aquilo que não era de Deus. O que não era de Deus? O orgulho. A lepra. Deus não está interessado em empobrecer você. Ah, vou fechar a porta. Ah, vou colocar uma doença para te matar. Ele faz o que ele quiser. Ele é todo poderoso. Mas entenda que o principal não é arrasar com você. É tratar você. Às vezes ele permite que algo saia da sua vida para que você comece a andar no caminho que ele quer para você. Esse homem ele tinha muitos seguidores, mas ele era um homem leproso. O líder de todo um exército era doente, leproso. Cuidado com quem você segue, amados. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo seguidores, né? E às vezes aquele que é seguido está pior do que os que o seguem. Eu olho esse texto e vejo a misericórdia de Deus, a humildade de Deus. Porque no primeiro momento que a ordem foi dada vá para o Rio Jordão mergulhar, Naamã não quis. Aí quando Naamã quis, no segundo momento, Deus poderia fechar o coração e dizer: agora eu não vou mais abençoar. Mas mesmo Naamã só vindo uma segunda vez, Deus ainda quis abençoá-lo. Amados, às vezes Deus nos abençoa quando a gente não merece. Deus poderia dizer: agora eu vou fechar as portas, agora eu também não vou te dar mais, agora eu não vou fazer mais, porque você foi rebelde, você foi desobediente. Mesmo sendo desobediente, Deus ainda está dando chance para alguém. É isso que ele está dizendo. No primeiro momento você não estava merecendo, mas como você recuou, Deus ainda vai ter de misericórdia na sua vida. A promessa ainda estava de pé. Agora ele conhece Eliseu, só que ele só conhece Eliseu depois da cura. É a mensagem de Eliseu: prazer, conheceu o meu Deus primeiro, Deus que cura? Pois é, eu sou apenas um servinho dele. Ele só conheceu depois da cura. Aí ele vai nos dizer, meus queridos, que Naamã tinha levado muito ouro, prata e roupas para aquele homem, e Eliseu não aceita. Entenda uma coisa: a oferta é algo bíblico, né, para quem sente vontade de abençoar alguém. Mas Eliseu ele não aceita essa oferta vinda de Naamã, porque se ele aceitasse, Naamã iria acreditar que as coisas de Deus são compráveis. E as coisas de Deus não estão à venda. Deus não está à venda. Deus ele pode operar na sua vida independentemente do seu dinheiro, até porque Ele é dono do ouro e da prata. É Ele que te abençoa. Ele que é o dono do mercado, da concessionária, das comissões. Ele é dono de tudo. Então ele não poderia receber aquele recurso naquele momento, senão ele ia criar um entendimento deturpado na cabeça de Naamã, que é o que eu vou falar na próxima mensagem. Ele ia acreditar: não, eu cheguei lá, paguei e recebi a cura da lepra. Opa, não é assim não. Deus curou porque Ele quis curar, porque Ele foi misericordioso, não é o seu dinheiro. Deus não precisa. Eu quero finalizar, amados, essa mensagem dizendo que Deus curou Naamã. Curou da lepra e curou do orgulho.
Deus é poderoso para te curar por fora e por dentro. Nessa noite, não deixe que o orgulho te vença. A essência da mensagem hoje foi voltada para o orgulho, né? O orgulho nos separa de Deus. O orgulho impede você de ser abençoado, de ser abençoada. Se você permanecer orgulhoso, não vai ter vitória. Não vai ter bênção. Se é para liberar perdão, libera. Se é para mudar uma postura, muda. Se é para aceitar o que Deus está colocando, aceita. Não deixe o orgulho tomar conta. Porque Deus é humilde e Ele se agrada de humildade. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.